Graça e paz, irmãos. Vamos para mais uma devocional no dia de hoje para a nossa edificação. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia está no Salmo 78, no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu a lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que hão de nascer se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Queria compartilhar essa mensagem com os irmãos, da vontade do coração de Deus, que nós, Pai, venhamos transmitir aos nossos filhos aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus tem feito na terra, que nós vamos transmitir aos nossos filhos a palavra de Deus. Deus deseja, amados, ter um testemunho na terra, e Ele conta com os nossos filhos. E Ele conta com nós, pais, para que nós nos tornamos cooperadores com Ele na evangelização dos nossos filhos. Aqui, o salmista, no Salmo 78, no versículo 3, ele fala: o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a geração vindoura, os louvores de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, e a lei de Deus. Deus conta conosco, amados, para que nós possamos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, transmitir a lei de Deus, inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Qual o propósito pelo qual Deus estabelece essa instrução para nós? No versículo 7 do mesmo capítulo 78, ele fala: a fim de que a nova geração os conheça, filhos que hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes. Veja bem, Deus aqui, Ele não apenas Ele quer que os nossos filhos tomem conhecimento de quão grande Ele é, das suas maravilhas, do seu poder, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele continua fazendo, mas também os nossos netos, os nossos descendentes, para que a próxima geração se levantasse como um testemunho de Deus na terra. Deus deseja que os nossos filhos, Deus deseja que os nossos netos seja o testemunho de Deus na terra, seja a lâmpada de Deus na terra. E no versículo 7, ele fala porque ele nos comissionou para isso. Ele diz no versículo 7, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus e lhes observasse os seus mandamentos. Deus deseja, amados, que os nossos filhos venham ser a lâmpada de Deus, o testemunho de Deus na terra, e que eles contem às gerações vindouras, transmitam os feitos de Deus, a lei de Deus, assim como Lloyd, que era mãe de Eunice, que era mãe de Timóteo. A gente pode ver que Lloyd foi uma mãe zelosa no ensino da palavra à sua mãe Eunice. Eunice foi uma mãe zelosa no ensino da palavra a Timóteo. Três gerações se tornaram o testemunho de Deus na terra. Deus deseja, amados, que os nossos filhos sejam seu testemunho. E Deus deseja que nós, pais, venhamos ser cooperadores na evangelização dos nossos filhos. E para isso, Ele nos deu a sua palavra, para isso Ele se revelou a cada um de nós. Então nós pedimos a Deus que Deus nos conceda a sua graça, a sabedoria, para que a gente possa cumprir
com essa grande missão que Deus nos confiou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, seja nos fortalecendo para que nós possamos cumprir com essa grande missão que Deus nos comissionou. Deus abençoe os irmãos.